Guerra Civil do Sudão, que também era conhecida como a Revolução Anaina ou Anaina 1. Ficou conhecida assim também porque era um movimento separatista dos rebeldes com o objetivo de fundar o Sudão do Sul, separar o Sudão do Sul, a independência do Sudão do Sul. E foi um conflito bélico que ocorreu entre 1955 e 1972 com o objetivo de separar e ter o Sudão do Sul independente, entendeu? Com uma disputa entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Bom, o Sudão em si foi ter sua independência em 1956, sob uma constituição provisória, que até então a Inglaterra, né, o governo britânico e o egípcio administravam o Sudão do Norte e o Sudão do Sul como separados, entendeu? Então o que aconteceu? Quando teve isso, eles começaram a administrar os dois Sudões como um todo, por conta da devastação do solo da parte norte, e a parte sul era banhada pelo Nilo, então isso era propício a ter uma agricultura muito mais fértil, trazendo assim o investimento para a exploração. Bom, o conflito, né, foi encerrado em 1972 com o Tratado de Addis Abeba, permitindo assim o Sudão do Sul ter autonomia em assuntos internos. Esse conflito que houve, esses 17 anos de guerra, foram muito prejudiciais para o Sudão como um todo, causando assim 500 mil de mortos, 3,5 milhões de refugiados por conta dos desdobramentos por conta da guerra. 11 anos após o fim da Primeira Guerra Civil, em 1972, em 1983 ocorre novamente outra guerra civil, que dura praticamente 20 anos. Esse conflito é em função da disputa entre dois grupos, o Grupo do Norte e o Grupo do Sul, o Grupo do Norte era a Frente Nacional Islâmica, cujo objetivo permanecia o mesmo da Primeira Guerra, que era islamizar a população do Sul, contra o movimento para a libertação do povo Sudão. Esses dois movimentos, em que o movimento do Norte era apoiado pelo governo e o movimento do Sul para a libertação era um movimento totalmente independente. Essa guerra civil possui números enormes, tendo aproximadamente 2 milhões de mortes, 400 refugiados que migraram para países que faziam fronteira com o Sudão e 4 milhões de desabrigados. É considerado o conflito com o maior número de refugiados internos. A guerra acabou com o Acordo de Paz em 2005, quando havia a previsão do plebiscito separatista, ou seja, separar o Sudão do Sul da parte do norte. Todo esse conflito teve um fim, por assim dizer, no ano de 2005, com o que foi chamado de Acordo de Paz. Nesse acordo, havia a previsão de que ocorresse um plebiscito separatista, porque naquele momento o que a população do Sudão do Sul mais queria era a libertação em relação ao governo central do Sudão, que naquela época se encontrava em Khartoum. Foi nesse contexto que ocorreu a previsão para que esse plebiscito de fato ocorresse, onde o governo central do Sudão prometeu a paz entre os dois territórios e disse que em algum momento iria atender a demanda da população do Sul. Esse acordo foi assinado, se tornou vigente já no ano de 2005, porém só por volta dos anos de 2010 e 2011 esse plebiscito oficial de fato ocorreu. O governo do Sudão, o governo central do Sudão, reconheceu o resultado. Esse plebiscito foi feito somente na região do Sudão do Sul, onde a grande maioria dos votos, aproximadamente 60% dos votos da população, optaram pela separação do país. Esse plebiscito ele foi reconhecido até mesmo internacionalmente, por questões de medo de que voltassem a ocorrer conflitos e que levassem a uma nova guerra, por causa da tensão que já existia naquela região.
Então, após esse reconhecimento, o Sudão do Sul passou a se tornar o último país na história da humanidade a ser criado. A Guerra Civil Interna do Sudão do Sul ocorreu entre os anos de 2013 e 2018. Esse conflito ocorreu pelo fato de que o presidente do Sudão do Sul acusou o seu vice-presidente de tentar dar um golpe para tomar o poder. Com isso, o vice-presidente foi destituído de seu cargo e criou um movimento rebelde para tirar o presidente do poder. O estranho dessa situação é que o vice-presidente negou o fato da tentativa do golpe, foi destituído e tentou dar um golpe. Então meio que ficou aquela situação, será que ele realmente queria dar o golpe? Não dá para saber o certo. E foi exatamente assim, nesse sentido, que surgiu uma guerra entre o exército do Sudão do Sul, formado em grande parte pelo movimento de libertação do povo do Sudão do Sul, que não era lá um exército muito bem estruturado, por conta de diversos fatores, contra o movimento criado pelo vice-presidente que havia sido destituído de seu cargo. Essa guerra civil, infelizmente, deixou mais de 1 milhão de mortos. Se for analisar pelo ponto de vista humanitário, é uma guerra muito séria, em que a população morria de fome no país em função da guerra em si e dos problemas econômicos causados por essa guerra. Até que passou-se todo esse tempo e em outubro de 2018 ocorre um acordo de paz entre os dois lados, os rebeldes do antigo vice-presidente e o atual governo do Sudão do Sul. Esse acordo põe fim ao conflito, já que os rebeldes reconhecem o governo do Sudão do Sul como o governo legítimo daquela região. E assim acaba todo esse conflito gerado pela guerra civil interna do Sudão do Sul. Em 2011, o país se tornou independente. Então as guerras cessaram, os problemas acabaram, correto? Errado. Na verdade, eu diria que a partir desse momento se iniciaria um novo ciclo, onde novos problemas surgiriam. Desde 2011, há uma contradição muito grande acerca de recursos naturais e econômicos na região. As maiores reservas de petróleo do local ficam no Sudão do Sul. No entanto, apenas o Sudão do Norte tem refinarias capazes de processar e refinar esse petróleo. Outra coisa é o fato de, para o Sudão do Sul poder escoar esse petróleo para o comércio, eles têm que atravessar, são obrigados a atravessar o território do Sudão para chegar até o mar Mediterrâneo e então fazer o escoamento para todos os países interessados na compra. Mas então espera, o Sudão realmente deu a independência, a liberdade para o Sudão do Sul? Na prática, não. Porém, na teoria, claramente sim. O que acontece é que o Sudão do Sul ele é rico em petróleo, porém não tem condições de processá-lo e escoá-lo. Então, ele fica dependente economicamente e industrialmente do Sudão. Como se isso não bastasse, há um outro problema. O Sudão do Sul ele contrata empresas do Sudão, a parte norte, para realizar o processamento do petróleo, que é a principal economia do Sudão do Sul. No entanto, eles fizeram acordos comerciais nada vantajosos para a economia do Sudão do Sul, porque quase toda a arrecadação de impostos e de produção do Sudão do Sul acabam indo diretamente ou indiretamente para o Sudão como fonte de pagamento às empresas que processam e escoam esse petróleo. E qual que é o resultado? O que isso causa? Na verdade, é uma situação triste. O Sudão do Sul possui níveis
de desenvolvimento humano mínimos. A população sudanesa é uma das mais pobres, mais miseráveis de todo o mundo. Não há, inclusive em algumas vilas mais desfavorecidas, não há saneamento básico, educação, saúde e, o mais importante, comida. Para ter uma ideia do tamanho do problema, desde o início dos conflitos até os dias atuais, aproximadamente 200 mil pessoas morreram somente devido à fome e à questão de problemas de falta de recursos hídricos potáveis. E hoje, o índice de mortalidade infantil no Sudão do Sul é de 72 por mil. O número em si pode nos assustar, porém, quando transformamos esse número em uma porcentagem, ou seja, 7,20% de todas as crianças que nascem acabam morrendo. É um assunto que acaba assustando, 7,2%. Se nós levarmos em consideração o PIB per capita, o Sudão do Sul teve entre 2008 e 2015 uma queda de 32, quase 33%. Em 2013, esse valor estava na casa dos $1.100. Enquanto isso, nesse mesmo período, o Sudão teve alta no seu PIB per capita em quase 48%, o que equivale em aproximadamente $2.480. É natural que países tentem aumentar os lucros e, consequentemente, o produto interno bruto. Porém, como nós vimos nesse exemplo do PIB e também da diferença do índice de desenvolvimento humano, é possível perceber que um país está contra o outro, o Sudão contra o Sudão do Sul. Mesmo a guerra entre o Sudão e o Sudão do Sul tendo acabado, é possível perceber que há uma guerra silenciosa entre esses países. Não mais eles enviam tropas, homens, para lutar no campo de batalha, mas agora eles utilizam o quesito econômico para derrubar o oponente. Acabou-se em uma situação muito complicada, do baixo índice de desenvolvimento humano e muitos problemas para os moradores daquele país. Eu provo isso dando um exemplo. Depois da Guerra de Independência, quando houve a guerra civil interna do Sudão do Sul, muitas pessoas foram obrigadas a sair das fronteiras, onde ficava a maior concentração de petróleo, para ir para o interior do país. No entanto, essas pessoas largaram as suas casas, tudo que já tinham construído foi perdido para ir para o interior do país. O interior do país, no entanto, não era desenvolvido. Então, essas pessoas tiveram um problema muito sério com o contágio de malária. Em muitos lugares, pessoas são contaminadas com essa doença todos os dias, e o que acaba aumentando a mortalidade entre essas pessoas desfavorecidas. Afinal, qual o preço da paz? Veja isso na seguinte parte da novela. A novela, no entanto, não foi produzida por Hollywood, mas sim por uma coisa chamada Mundo Real.